Você precisa saber que o desequilíbrio bioquímico do seu corpo, do seu cérebro, sabotam de forma invisível o seu emagrecimento. E talvez seja exatamente esse desequilíbrio bioquímico que está impedindo a sua perda de peso ou que está fazendo você ter um efeito rebote e se manter nesse ciclo de efeito sanfona. Passa uma vida tentando emagrecer. Então, na live de hoje, a gente vai entender sobre esses bloqueios químicos, essa dificuldade que a gente tem de falar não pro doce, essa dificuldade que a gente tem de comer só aquela quantidade que a gente se propôs. Então, toda essa nossa dificuldade também acontece por uma alteração bioquímica e a gente vai entender isso hoje para você resolver esse problema. Então, aproveita, coloca aí, ó, coraçãozinho, manda para 5 pessoas essa live e bora começar esse conteúdo maravilhoso. Boa tarde, já boa tarde, né? Gente, eu falei que eu ia fazer 6h30 da manhã, mas eu agora, no meu modo gestante, não tem condição. O meu sono, ele tá totalmente desequilibrado. Ontem eu fui dormir, pra você ver, ó, falando de hormônio, ontem eu fui dormir, era quase 1h da manhã, então assim, não tem condição, tá? Vamos manter meio-dia, que é o horário que eu sei que eu vou estar aqui todo dia pra vocês, tá? Boa tarde, a psicóloga Elisângela Mendes. Boa tarde, Clarinha, sua maravilhosa. Valdênia, Nath, Helena, Rosângela. Boa tarde, meu povo. Esse horário fica bom pra vocês ou é um horário meio ruinzinho? Vocês preferem à noite? Só pra eu saber aqui. Então bora lá já entregar esse conteúdo, porque eu só preciso de 15 minutos da sua atenção. Eu só preciso que você me dê atenção por 15 minutos, porque isso pode melhorar os seus resultados. Vamos entender uma coisa, gente. O nosso cérebro, ele é responsável pelo seu emagrecimento. Paty, como assim? Quando a gente está passando por uma dificuldade de compulsão alimentar, de comer muito doce, de procrastinação, de não ter vontade de fazer nada, de ansiedade, gente, o nosso cérebro, não tô falando da nossa mente não, da sua vontade de fazer. Eu sei que talvez você até tenha vontade de fazer alguma coisa, mas o que te impede de sair do lugar é esse desequilíbrio bioquímico que está acontecendo entre o seu cérebro, o seu corpo e principalmente cérebro e intestino, tá? Conta aqui pra mim, gente, quem tem dificuldade com relação ao intestino. Paty, meu intestino é muito travado, meu intestino é muito solto, eu tenho muita produção de gases, eu começo o dia sequinha. Na hora que eu acordo bem, eu tô sequinha. Vai dando assim uma meio-dia, 4h da tarde, tá parecendo que eu tô grávida. À noite, minha barriga tá totalmente estufada. Você passa por isso? Você tem essa produção de gases? Você tem essa distensão abdominal? E aí eu queria te contar uma coisa. A nossa microbiota intestinal, o nosso intestino, quando ele está inflamado, possivelmente você está apresentando essas características, tá? Posso falar, gente? Eu tô aqui para resolver o problema de vocês, então eu vou falar, né? A consistência, eu sei que esse horário não é um dos melhores, mas a consistência, né? Quando você vai ao banheiro ali, é aquele mais seco, formato de bolinha, cabritinho. Quando você tá tendo diarreia, distensão abdominal, produção de gases em excesso, dificuldade de fazer digestão, tudo isso, se estiver acontecendo, eu já aqui não posso dar um diagnóstico na live, mas eu acredito que você possa estar com uma inflamação intestinal. E o que isso acontece? Inflamação intestinal, inflamação no cérebro. Um cérebro inflamado vai ter uma interferência na liberação dos nossos neurotransmissores principais na regulação do humor, regulação do apetite. Então você vai ficar com mais apetite, você vai ficar mais irritada, mais ansiosa, querendo matar menos motivada, com menos foco. Muitas vezes, presta atenção, você vai ter aqueles episódios que você tem a explosão de raiva e depois você se arrepende profundamente. Então, o que acontece? Você está me contando que existe um desequilíbrio bioquímico com você também. Ontem, o que eu mais recebi foi: Paty, meu problema é ansiedade. É porque vocês não têm coragem de escrever lá nas mensagens? Não tem problema. Vocês me mandaram no direct, eu li do mesmo jeito.
Tô com muita dificuldade com relação à ansiedade. Tô com muita dificuldade com a minha preocupação, que nada mais é do que uma ansiedade também. Tô com dificuldade de controlar meu apetite. Então deixa eu te contar uma coisa. O seu cérebro, ele é o responsável por regular sua fome, seu prazer, sua motivação, seu foco pelos nossos neurotransmissores, que são essas substâncias químicas que a gente libera, dopamina, serotonina. Lá no meu curso, gente, na minha aula da sala secreta, que é gratuita, eu vou passar para vocês o que está acontecendo, um mapa para você identificar qual neurotransmissor está em desequilíbrio. Mas para você já entender, pega a característica que eu já sei o que está acontecendo. Dopamina, quando ela está em baixa, você está com desequilíbrio dopaminérgico. Primeiro que a gente aumenta a nossa vontade de comer coisa salgada. Quer comer comida de sal, quer comer coxinha, a gente tem uma tendência a buscar o sal. Vamos por aí, primeira característica. Quando a dopamina tá baixa, a gente tem falta de energia, a gente fica procrastinador, a gente já deixando sempre para a próxima semana, eu começo e nunca começa. Uma busca constante por comida, quer beliscar toda hora, tem vontade de comer o tempo todo. Vai identificando? Busca por café. Ai, preciso tomar um café. A dopamina tá baixa, preciso tomar um café. Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, por isso é que as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, gente, presta atenção nisso aqui. São pessoas que precisam subir a dopamina, porque a gente tem naturalmente a dopamina mais baixa. Então a gente precisa do café, a gente precisa de estímulos dopaminérgicos para nos ajudar a manter estável, como vocês que não têm, normalmente são. Mas os hábitos errados, um corpo inflamado mantém a sua dopamina baixa. E aí você fica buscando açúcar, café, comida toda hora, recompensas imediatas, você quer coisa gostosa, com gordura, fritura, sabe? Você até saliva só de pensar. Isso é quando sua dopamina tá baixa. Paty, quando eu tô em excesso de dopamina, o que acontece? Ansiedade, irritabilidade, impulsividade alimentar, descontrole, compulsão. E isso acontece muito atualmente. Excesso de álcool, redes sociais, excesso de açúcar, que aí você tem um pico de dopamina e aí você entra em desequilíbrio. Então, vamos pensar aqui. Se eu estou desequilibrada, quem aqui é mãe? Coloca aí pra mim, só pra eu saber. Quem aqui é mãe? Paty, sou mãe, estou grávida. Ou o marido também sabe como que a esposa ficou na gestação. A alteração hormonal que acontece durante a gestação é algo que a gente não tem controle. Você pode, minha querida, ficar ali, ó, pedindo pra Jesus. Ai, me controla. Quando sobe os hormônios, você tem alteração. Você tem alteração comportamental, emocional, você chora, você ri, você não sabe o que você quer, você tá irritado, você quer comer, você quer isso, porque você está tendo alteração hormonal. Qual a diferença que você acha que existe quando você está com o corpo totalmente inflamado e em desequilíbrio? Não tem diferença, gente. É como se você estivesse em um processo que você não tem controle. Enquanto você não resolver a sua parte hormonal, não tem Ozempic, não tem Mounjaro, não tem remédio, não tem nada que vai te ajudar, não tem força de vontade no planeta. Por quê? Porque é químico o negócio. E o que eu sempre falo pra vocês, lutar contra alteração bioquímica, você vai perder. Não tem jeito, gente. Não existe um comando que eu dou aqui que faz com que o meu corpo responda da forma certa. Não tem jeito. Então, o que eu tenho que fazer, Paty? Qual que é o segredo, então? Eu tô toda desequilibrada, eu tô toda alterada, eu tô com tudo isso aí que você falou. Eu tô buscando comida, eu tô buscando café, açúcar, como compulsivamente, tô irritada, tô ansiosa, tô tudo isso aí. O que eu faço, então? Primeira coisa que a gente precisa resolver é a liberação de neurotransmissores. Isso tem que voltar a ficar mais estável. Como que a gente faz isso? Com reset anti-inflamatório. Você precisa desinflamar seu corpo. Senão, você não vai conseguir. Não é força de vontade, minha querida. Fala com a grávida pra ela não comer pra você ver.
Não é sobre força de vontade, é mais forte do que você. E por isso a culpa não é sua, ninguém te contou que você tem que fazer isso. Aí você fica, ai, eu sou fraca, se eu quisesse mesmo eu fazia. Não, você não faria. Por quê? Porque você não resolveu a raiz do problema. Quando a pessoa, por exemplo, está com um desequilíbrio na serotonina, que aí ela vai buscar um ansiolítico, que não funciona, depois eu explico isso pra vocês, vai buscar um antidepressivo, alguma coisa assim, aquilo é temporário, aquilo é camuflar um problema que tem que ser tratado de forma multifatorial. Não é só ir lá e tomar um ansiolítico que vai resolver, porque não vai. Inclusive o Brasil é classificado como o país mais ansioso do mundo. Então a ansiedade aqui é mato pra nós. Quando a pessoa fala, eu tô com uma dificuldade com relação à ansiedade, não tô com vontade de fazer nada, o ajuste acontece na serotonina. Por quê? A serotonina, ela regula humor e saciedade. Ela regula você de não ter irritabilidade, de não ter compulsão noturna, de você estabilizar minimamente a questão da serotonina. Só que acontece o seguinte, você vai tomar pro resto da vida? Pode ser que sim. Aí já é uma escolha. Paty, não quero tomar pro resto da vida, eu quero resolver meu problema. Ótimo. Então vamos tratar lá na raiz do problema. Então o que acontece? Quando a sua serotonina tá baixa, olha o que acontece normalmente. Serotonina baixa, dopamina baixa. Fome emocional. Aquela fome compulsiva, você fica com vontade de comer uma coisa doce. A serotonina baixa é coisa doce, tá, gente? A dopamina é sal e serotonina é doce. Vontade de comer doce, vontade de comer doce. Eu não fico sem meu doce depois do almoço, sem meu açúcar. Eu não posso ver um doce, meu ponto fraco é doce. Serotonina baixa. Fome emocional, compulsão noturna, irritabilidade, dificuldade de descansar. Você tá sempre cansada. Tá identificando aí alguma coisa? Paty, tô entendendo aqui agora. E o que isso tem a ver? A dopamina em desequilíbrio, só pra vocês terem ideia, a dopamina ela é responsável pelo seu foco, pela sua capacidade de tomar decisões, pela sua motivação, aquela vontade de você sair da cama para fazer uma atividade física, você acordar 6 horas da manhã para fazer uma atividade física, isso é a dopamina que te tira da cama. Para ir trabalhar, dopamina. Tudo que faz você entrar em movimento em busca de algo é a dopamina que é responsável por fazer isso. Quando ela está baixa, o que acontece? Você não tem motivação, você faz tudo arrastado, você sabe que você tem que fazer, mas você não quer fazer. Você perde o autocontrole, que é o domínio de você mesma. Então, aquele mínimo controle emocional você não tem. O descontrole alimentar acontece por baixo de dopamina. Paty, tô entendendo tudo isso que você tá me falando. O negócio aqui tá pior do que eu imaginava, então. O que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? A gente tem um tripé, gente, para o emagrecimento acontecer, independente se você tá utilizando algum método. Já falei isso pra vocês. Pode usar caneta? Pode, mas resolve o problema de uma vez por todas. Para de gastar dinheiro à toa. Resolve o problema. Eu tô fazendo essa aula gratuita que vai acontecer na quarta-feira que vem, 19h30, que é a sala secreta. Não vai ficar gravada, então você faz favor de colocar na sua agenda. Gente, eu tô fazendo essa aula pra você. Lá eu vou entregar o passo a passo de desbloquear cada coisinha dessa. Então, se você quer utilizar qualquer método, utiliza, mas faz o que eu utilizo no consultório. Faz o que tem que ser feito. Beleza? Então vamos lá. Ontem eu falei sobre alguns bloqueios emocionais. Hoje eu estou falando sobre desequilíbrios bioquímicos, que é a parte do bloqueio químico que impede o seu emagrecimento. O intestino inflamado, um cérebro inflamado, você não vai emagrecer. E caso você consiga, de forma forçada por uma medicação, você vai engordar de novo. Paty, mas eu fiquei sabendo que quando a gente emagrece, a gente desinflama. Sim. Parte sim, mas eu tenho centenas de pacientes que chegam até mim magras e inflamadas. Porque a inflamação, ela é um comportamento alimentar, é um estilo de vida, é um hábito que você está tendo. Então, muitas vezes você tem déficit calórico, você conseguiu emagrecer,
tem problema. Você diminuiu um pouco sua inflamação, porém, você continua com hábitos, emoções, comportamentos que te mantêm inflamada. Isso vai fazer você voltar para o lugar que você estava. Vocês estão entendendo, gente, ou tá difícil? E amanhã eu vou falar sobre os bloqueios comportamentais. Onde você está inserido, o seu ambiente, o seu comportamento, como é que eu mudo a configuração para ter novo estilo de vida, novos hábitos, como é que eu faço isso? Então, gente, por que eu falo assim sempre, a culpa não é sua? Até que você saiba a resposta. A partir do momento que você tem conhecimento, que eu estou trazendo aqui para você o que você tem para fazer, e você escolhe não fazer, aí a culpa já começa a ser sua, a responsabilidade é sua. Paty, eu vi e não quero fazer nada, não tem problema. Mas até você não entender, minha querida, não é culpa sua. Não te falaram o caminho que você tem que percorrer. Porque você acha que o médico, não vou falar geral não, mas você acha que a maioria dos médicos estão preocupados em saber das suas emoções? Do seu comportamento? Do que está acontecendo na sua vida, dentro de você? Ou ele quer simplesmente dar resultado? Passa um combo lá e te entrega. Não são todos os médicos, mas a grande maioria. Te entregam um método, você emagrece e fica dependente desse médico. Porque foi ele que te trouxe resultado. E aí você vai rebotar daqui a um tempo, quando você parar de ir, aí você vai ter que voltar nele de novo. O pessoal não quer resolver, gente. O pessoal quer resultado rápido. Tudo bem, quer resultado rápido? Enfia a cara nas canetas, não tem problema. Tá com o dinheiro sobrando? Ótimo. Mas resolve de uma vez por todas. Faz o que tem que ser feito. Entendeu? Paty, mas no momento, lembrei aqui de Tati maravilhosa. Vou até aproveitar e te responder a pergunta aqui, ó. Minha mentora amada, ela mandou aqui pra mim, ela me falou que ela não podia fazer atividade física. Gente, eu fiquei 3 meses sem fazer atividade física. Por orientações, por causa da minha idade. Não sei se você sabe, mas eu tenho 41 anos. Então, assim, como a gestação foi uma gestação mais tarde e tal, e ela recomendou esses primeiros 3 meses ficar mais tranquilinha. O que acontece? A atividade física é um dos melhores reguladores de dopamina. Você já tá toda alterada e ainda tira atividade física, você vai ter que buscar todos os outros recursos para tentar se equilibrar, mesmo que você não possa fazer atividade física. Tem jeito? Claro que tem, gente. Evitar o que desequilibra, para começar. Açúcar, refrigerante, álcool. Isso aí você vai ter que evitar durante esse período que você está corrigindo o seu metabolismo. Paty, eu quero corrigir, mas não posso fazer atividade física. Ou vou fazer atividade física, mas quero ir mais rápido, quero potencializar meu resultado. Ótimo. Tira isso que eu tô falando, eu vou entregar para vocês um protocolo daquilo que vocês têm que fazer. Gente, nessa aula secreta que vai acontecer na próxima quarta-feira, 19h30, a sala secreta da Nutri, que não vai ficar gravada, tem que falar 1000 vezes, porque depois vocês falam, ai, não assisti, me manda. Não vai ficar gravada. Lá, vocês vão entender o que tem de mais moderno hoje na nutrição, na medicina, para você conseguir usufruir disso e não ser escrava disso. Então, você pode sim usufruir de tudo que a medicina trouxe, está trazendo e vai trazer. Você pode sim usufruir de tudo que a nutrição está utilizando para potencializar os resultados das canetas do Monjaro, por exemplo. Você pode utilizar, não tem problema, mas que você resolva de uma vez por todas. Então, entenda isso aqui que eu tô falando para vocês. Compulsão noturna, compulsão por álcool. A pessoa muitas vezes está bebendo todos os dias. Paty, todos os dias é só uma dosezinha. É só um whiskinho, só um vinhozinho. O problema não é a dosezinha que você está tomando. O problema é o porquê o seu corpo está buscando isso todos os dias. Por que é que você quer anestesiar o seu cérebro? Por que é que você está usando o álcool como recurso? Por que é que você tem que se sentir, eu vou falar assim, eu não vou falar a palavra, mas anestesiado o tempo todo? Por que é que você precisa do álcool para dormir, para relaxar?
que está acontecendo quimicamente que você precisa de um álcool para relaxar? Então, é isso que a gente precisa entender. O que é que tá fazendo você buscar a comida? Por que você tá com compulsão noturna? Eu tenho pacientes e mulheres e homens que acordam de madrugada e tem compulsão. O seu corpo te acorda de madrugada. Por que você tá tão irritada, tão impulsiva? Qualquer coisinha que fala com você, você estoura. Isso tá tudo ligado, gente. Isso não é porque você tá chata, não. Ai, Paty, eu tô tão chata no momento. Por que isso tá acontecendo? Por que você tá ansiosa? Por que você está buscando toda hora café o dia inteiro para ficar acordado? O que está acontecendo dentro de você? Que você precisa disso. Entendeu? Patrícia, presente na nossa vida para glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que foi deturpado, área restaurado, com a ajuda de Patrícia, será usado por Deus para glorificar o nome dele. Com certeza, minha querida. Se eu tô aqui por ele. Isso aí você pode ter certeza. Inclusive, todos os dias a minha conversa com Deus é essa. Para você que acredita, para você que crê. Se você não crê também tá tudo certo. É aquilo que rege a minha vida. Então, todos os dias me usa aqui para conectar com alguém. Por quê, gente? O que acontece? Vocês estão buscando ajuda. Vocês estão querendo sair daí. Só que acontece é que vocês vão no médico, aí vocês ficam com a mãozinha cheia de medicamento. O paciente chega lá no consultório tomando remédio para pressão, diabetes, ansiolítico, remédio para dormir, Zolpidem, pelo amor de Deus. Onde que nós vamos parar tomando Zolpidem? Negócio causa alucinação. Não, vou tomar Zolpidem para dormir, vou tomar um outro para acordar, vou tomar café o dia inteiro, mas vou tomar um remédio. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Gente, eu não tô nem entendendo o que esse ser está falando, mas vamos lá. Amado, é amado ou amada? Tato Brito. Coloca aí pra mim. Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês. No fundo do meu coração. Se você achar que nada do que eu tô falando não tem sentido, tá tudo certo. Eu tô falando porque são mais de 5.000 pacientes atendidos no meu consultório. São toneladas, são 15 anos que eu trabalho com emagrecimento, são 20 anos que eu estudo sobre obesidade, compulsão alimentar e emagrecimento. Eu eliminei 40 quilos e estou mantendo o meu peso. Na gestação, com 41 anos, eu estou utilizando as técnicas que eu sei para me ajudar. E eu estou falando isso para vocês, gente. Vai lá e resolve esse problema para você aprender em qualquer fase da sua vida como trabalhar a sua parte do corpo, da mente, do cérebro, como que você vai trabalhar isso sem precisar ficar dependendo de profissionais eternamente. É isso aqui que eu quero com vocês. Então, quando você está desequilibrada, Paty, eu estou com meu cérebro inflamado, eu estou com meu intestino inflamado. Você vai ficar compulsiva, você vai ficar ansiosa, você vai ficar irritada, você vai ter fome emocional, você vai querer açúcar toda hora. E aí você fica brigando aí dentro com você, não posso comer. Não posso, quando vê tá lá na geladeira. Aí depois se sente culpada, fora as coisas que você utiliza quando você se sente culpada. Indução de vômito, uso de laxante, uso de diurético, tudo quanto é trem. Trem é porque eu sou mineira. Então, você vai utilizando tudo, tentando se punir por você não ter tido força de vontade de não comer, sendo que não é força de vontade, é o seu corpo gritando. É isso que eu quero te ajudar. Então, preste atenção nos sintomas. Os sintomas revelam, é o seu corpo falando para você. As suas emoções, é o seu corpo te ensinando sobre você, sobre o que está acontecendo. Ansiedade, depressão, tédio, irritabilidade, algo está acontecendo dentro de você, minha querida. Suas emoções estão trazendo para você a resposta do que está acontecendo. Observa, escuta seu corpo. Peraí, tem que ouvir meu corpo aqui, ó.
Porque na hora que você corrige a inflamação, fica muito mais fácil de você fazer escolhas melhores, de você se sentir motivada, do resultado do Monjaro ser um resultado efetivo, duradouro. Então eu não sou contra as canetas. Eu sou contra a forma que está sendo entregue para vocês. Isso eu sou contra. Ok? Gente, o que vocês quiserem perguntar, vocês podem me perguntar aqui, vocês podem me mandar no direct. Eu tô recebendo depoimentos, tô recebendo várias coisas no direct de vocês. Eu tô muito feliz porque tem gente contando coisas particulares da vida dela, se abrindo pra mim ali. Pode ficar tranquila que aquilo que você tá me falando, eu vou te responder, eu vou trazer uma informação pra você, eu vou te ajudar. Eu tô aqui, é pra isso. Para resolver um problema. Eu tô aqui para te ajudar realmente. Inclusive, é uma forma de devolver para Deus e para a vida tudo aquilo que eu recebo. Então, manda para mim, não tem problema. Paty, eu tenho vergonha de colocar no comentário, vou colocar na sua caixinha. Não tem problema, coloca lá no direct, na caixinha de perguntas, onde você quiser. Mas eu vou te responder, eu vou trazer a resposta para você que você tá precisando. Porque eu não aguento mais ver gente endividado, pagando aí as canetas para emagrecer sem poder. E eu sei que isso vai ser temporário. Vocês estão entendendo? Eu sei da dificuldade que é quando a gente tira a caneta, você volta com a voracidade. Por quê? Porque você não resolveu um problema emocional, você não resolveu a parte comportamental, você não desinflamou seu corpo. Na hora que tira... Entendeu? Onde que eu tô querendo chegar? Não sou a nutricionista contra, não sou. Sou a favor em muitos casos, mas da forma certa, do jeito certo de conduzir. Então, Paty, vou te chamar no privado. Por exemplo, homens, eles não fazem nada em grupo comigo. Tudo deles é particular no individual. Eles querem sempre individual. Paty, eu quero individual. Por quê? Porque ele quer chegar lá, ele quer falar tudo que tá acontecendo, ele quer falar dos vícios dele, ele quer falar das dificuldades dele, sem ser julgado, ele quer ajuda. Fala, Paty, tô usando a caneta mesmo, entendeu? Mas eu quero ajuda com relação a isso, eu tô bebendo muito, acontece os vícios, né, que eu falo pra vocês, em pornografia, em álcool, às vezes droga também. Isso acontece no consultório, a pessoa vai lá e me pede ajuda, como é que eu faço pra resolver isso aqui? Me dá uma parte, me ajuda a trabalhar. Não sou psicóloga, me ajuda a trabalhar comportamento, me ajuda a trabalhar a química do meu corpo para o tratamento funcionar. É isso, me ajuda a trabalhar interno para quando eu fizer o tratamento, que normalmente eu já mando fazer o tratamento. Quando fizer o tratamento, às vezes com um psiquiatra que tem que usar uma medicação muitas vezes, ter realmente um resultado efetivo e isso depois a gente conseguir tirar. O vício em açúcar é a mesma coisa. Homens são muito ligados ao açúcar. Por quê? Porque eles falam pouco sobre as emoções deles. Eles vão reprimindo. Muitas vezes a serotonina tá baixa, eles não falam. E aí busca o quê? O mais fácil. O que tá perto, o recurso rápido que seu cérebro conhece. Lá no meu curso de desdopamina eu dou uma aula sobre isso, sobre como que o seu cérebro ele pede o açúcar para regular o seu corpo, para estabilizar você. Entendeu? Gente, para eu entender o que eu estou entregando aqui para vocês, contribui? Tá ajudando? Tá tirando o véu? Tá fazendo com que você comece a enxergar de uma outra forma o seu emagrecimento? E não só o seu emagrecimento, mas se enxergar? Tá fazendo você parar de se culpar e fica falando que você não tem força de vontade, você não tem disciplina, você não tem isso? Para com essa palhaçada. E outra coisa, Paty, eu tô acima do peso, eu sou gorda. Você não é gorda não, filha. Coloca isso na sua cabeça. Paty, eu sou gorda, eu sou mulher gorda, eu sou feia. Você está acima do peso por N fatores. Comportamentais, emocionais, químicos, por N fatores. E isso é temporário, isso é uma fase que você está vivendo. Você é magra, você nasceu, o ser humano, ele nasceu, porque quem nasce grande é elefante.
Você não nasceu tamanho de elefante, você nasceu pra ser, eu não gosto de falar magra, mas o seu esqueleto, ele suporta aquela estrutura. E aí, por N questões ambientais, emocionais, psicológicas, químicas, você começa a engordar, perde o controle e não tá normal. Por quê? Ah, Paty, mas eu sou uma gorda saudável. Não tem gordo saudável, gente. Tem uma pessoa que está sem doenças. Os exames que você tem não estão apresentando nenhuma doença, nenhuma alteração ainda. A ausência de doenças não é sinônimo de saudável. Saudável é outra coisa. Então a gente precisa resolver isso aí. Aí, ó, vou falar pra vocês, essa mentoria já é uma consulta. Exatamente, já tô trazendo aqui uma consulta pra vocês, né? Aí, ó, eu era magérrima até meus 18 anos. Você não era, amada. O que diferencia você de 18 anos? Ah, mas meu metabolismo, gente, eu com 18 anos eu pesava 100 quilos. Então era pra eu estar com 200 agora, com 41. Concorda? Não tem isso. É porque você mudou os hábitos, mudou as prioridades, mudou a sua alimentação, mudou o seu gasto energético. Entende? E aí é óbvio que se você mudou a sua parte toda de hábitos, de estilo de vida, possivelmente você perdeu massa magra. E aí os hormônios vão entrar com tudo. Entendeu? Ó, o Tato Brito aqui, gente, tô adorando, ó. Chama a Patrícia para continuar com acompanhamento nutricional. Exatamente. Vamos continuar com o tratamento, pelo amor de Deus. Beleza, meus amores? Então eu de verdade espero que esses 3 dias, quarta, quinta e sexta, eu tô trazendo os bloqueios. Sábado, domingo, e a partir dali a gente vai trabalhar algumas estratégias. Mas eu preciso que vocês identifiquem qual é o problema de vocês. Eu preciso que vocês entendam onde você está. Paty, meu problema é emocional, químico, é tudo. Comportamental, eu tô sentindo que eu tô com problema nos 3. Possivelmente, porque é efeito cascata. Uma coisa começa a impactar na outra. Não tem jeito. Beleza? Então foram aqui esses 30 minutinhos pra gente começar a entender que dá pra fazer sim, dá pra emagrecer sim, sem ficar dependente de medicação o resto da vida. Dá pra você fazer diferente, eu te garanto. É o meu estilo de vida e é o que eu faço com todos os meus pacientes e alunos, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã, meio-dia. Eu tô aqui aguardando vocês pra gente continuar a nossa maratona de lives. Gente, curte a live na hora que eu salvar, compartilha, manda para 5 pessoas, 10 pessoas, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você se torna uma patrocinadora, um patrocinador da live. Você está fazendo essa live ser distribuída para mais pessoas. Toda vez que você comenta, que você curte, que você compartilha, o Instagram dispara para pessoas que não me conhecem. Então é uma forma que você tem de patrocinar a live e é uma forma que você tem de ajudar uma pessoa que você nem conhece, que vai receber esse conteúdo aqui. É só você ir lá e dar um clique. Faltando dopamina, hein, filha? Tá conseguindo nem dar um clique no negócio? Pelo amor de Deus. Tá conseguindo nem mandar uma mensagem? O trem tá feio. Então eu tô esperando, porque eu vou responder todo mundo. Eu gosto, inclusive, quem mandar mensagem pra mim todos os dias, a gente vai dar um prêmio aí no final dessas lives. Então, manda pra mim seu comentário na hora que eu salvar essa live. Acabou essa live aqui, manda seu comentário, curte, compartilha e tudo mais, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!